Olá pessoal, eu sou o professor Lucas e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução ao Microsoft PowerPoint. Nessa aula, a gente vai trabalhar com alguns elementos gráficos que eu vou chamar de avançados. A gente vai conhecer o Smart Art, que é um elemento gráfico específico e que a gente consegue fazer diversas formatações e é bem útil. Vamos ver rapidinho o álbum de fotos, tá? Uma forma simples de inserir várias fotos no slide de uma única vez. Vamos aprender a inserir um vídeo e inserir um áudio nos nossos slides. Vamos trabalhar com a criação de tabelas e edição de tabelas. Aprender a colocar número de slide, data do slide, data da apresentação, através de um cabeçalho e rodapé. E eu vou mostrar para vocês a utilização de botões de ação através da utilização de hiperlinks, tá bom? Vamos lá? Pessoal, eu vou trabalhar com vocês aqui agora a ferramenta de Smart Art. É uma ferramenta que a gente não trabalhou ainda, mas que é uma ferramenta gráfica. Mas vocês vão perceber que ela apresenta algumas características diferentes de imagens e de formas, que foram as ferramentas gráficas principais que nós já vimos. Tá? Para inserir um Smart Art, eu vou aqui na guia de inserir e dentro do grupo de ilustrações eu tenho um atalho para inserir Smart Art. Quando eu clico sobre esse atalho, essa nova janelinha se abre. Uma forma diferente que a gente tem é através de um slide com uma região própria para inserir conteúdo, acessar esse atalho. Vamos ver isso? Eu vou criar um novo slide do tipo título e conteúdo, e na região de título, perceba que eu tenho um atalho para inserir um elemento de Smart Art. Quando eu clico sobre esse atalho, a gente acessa exatamente a mesma janelinha. Vocês vão perceber que vocês têm alguns tipos de Smart Art. Vocês podem navegar por esses tipos, são tipos pré-definidos, cada um para uma aplicação específica. Eu vou trabalhar aqui com um elemento de hierarquia. Vou escolher um organograma que eu quero representar o nível hierárquico de uma empresa. Quando eu clico em OK, esse organograma é inserido. Vou deletar a região de título aqui porque não é o nosso interesse agora. E vou trabalhar com esse organograma, com esse Smart Art em formato de hierarquia. Vou criar o meu organograma de empresa e no topo da minha empresa está o meu presidente. Perceba que as letras vão se ajustando automaticamente ao tamanho do campo que elas têm que caber. Tá? Vou ter um presidente, vou ter um diretor, vou ter um gerente. Vou colocar aqui gerente de marketing, gerente de RH e vou colocar um terceiro gerente, que é o meu gerente de operações. Perfeito? Tá o nosso organograma, só que esse organograma tá meio esquisito. Tá? Basicamente, tá uma representação que abaixo do presidente eu tenho o diretor, mas junto com o diretor eu tenho os outros gerentes. Percebam que os gerentes não estão abaixo do diretor, tá bom? Então, o que eu quero colocar aqui? Eu quero fazer uma organização que o meu presidente é o chefe, o meu diretor está abaixo do presidente e todos os meus gerentes estão abaixo do diretor. Não é isso que a gente está percebendo, né? Perceba aqui, ó, abaixo do presidente os gerentes. Então, o nível dos gerentes é o mesmo nível do diretor. Então, eu vou selecionar os meus gerentes e quando eu seleciono o meu Smart Art, observe que aparece uma nova guia aqui, ó, ferramentas de Smart Art. Dentro dessa guia de ferramentas de Smart Art, a gente tem a opção de formatar, que traz as mesmas ferramentas de formatação para uma forma ou para uma figura. Então, se são as mesmas ferramentas, nós já conhecemos. E eu não vou abordar elas aqui de novo nesse vídeo. Só que a gente tem uma guia diferente, que é a guia Design. Design específico de Smart Art. Aqui a gente tem algumas ferramentas novas e a gente vai conhecer elas. Selecionei o meu gerente de marketing e eu vou rebaixar ele. Perceba que o meu gerente de marketing foi para baixo do diretor.
E eu quero fazer isso com todos os meus gerentes. Vou rebaixar o gerente de RH e vou rebaixar o meu gerente de operações. Agora sim eu tenho o presidente, o diretor e abaixo do diretor eu tenho os meus 3 gerentes, tá bom? Essa é uma representação possível, só que se eu não gostei desse layout, eu posso mudar o meu layout. Percebam aqui que, vou até expandir, basta eu pousar o mouse em cima e a gente consegue ver como que fica num layout diferente, tá? A gente consegue mudar esse layout, basta que a gente selecione um layout diferente aqui. Vou mudar para este aqui, ó. Alterei meu layout e eu quero alterar o meu estilo. O estilo tem mais a ver com a parte gráfica. Vou colocar esse estilo aqui que chama-se elegante. Perceba que a gente ganhou contornos diferentes, ganhou um sombreamento diferente em cada elemento gráfico, tá bom? Por fim, eu quero alterar as cores. Então eu vou colocar uma cor que cada nível hierárquico tenha a sua própria cor, justamente para criar uma diferenciação mesmo entre os níveis hierárquicos. Vou também adicionar novos cargos. Eu sei que eu tenho pessoas trabalhando abaixo do gerente, então cliquei nos gerentes aqui, eu vou adicionar uma forma. Vou adicionar um analista. Se é gerente de marketing, é um analista de marketing. Eu vou adicionar abaixo do gerente de RH mais um analista. Lista de RH. Faltou um R aqui, né? Beleza. E eu posso fazer isso quantas vezes julgar necessário, tá? Tranquilo? Dentro da guia, selecionei de novo o meu Smart Art. Dentro da guia de design, eu tenho duas outras opções aqui, ó. Redefinir gráfico, que vai tirar todas as edições que eu fiz, vai deixar a apresentação padrão, default, inicial, ok? Eu vou desfazer esse redefinir gráfico, que eu quero que ela fique assim, e eu tenho a opção de converter. Na opção de converter, a gente tem duas ferramentas diferentes. Primeiro, a gente pode converter esse Smart Art em texto, e aí a gente vai ter exatamente como se fosse uma caixa de texto e tudo que está digitado lá dentro dessa caixa de texto. O que é interessante a gente perceber? Como o organograma apresentava diferentes níveis, o texto é convertido em formato de lista de nível e subnível. Então, uma lista com diferentes níveis. Tá? Vou desfazer porque só estou mostrando a ferramenta para vocês. A minha intenção é manter esse organograma. E, por fim, eu posso converter isso em formas. Observe o seguinte, ó, eu seleciono o Smart Art, eu tenho ferramentas de Smart Art aqui em cima, e eu tenho a opção de design e a opção de formatar. Se eu converter isso para formas, isso daqui virou formas do PowerPoint, não é mais um Smart Art. Então eu tenho ferramentas de desenho, aquelas mesmas ferramentas de desenho que a gente tinha para qualquer tipo de desenho, para qualquer tipo de forma. Tá? A gente perde a opção de trabalhar com ferramentas de Smart Art. Depois que você converte para desenho, a gente não vai conseguir converter de volta para Smart Art, a não ser desfazendo a ação. Se eu desfiz a ação, ou seja, eu voltei um passo atrás, eu voltei a ter o meu Smart Art. Tá? Então, a intenção aqui era apresentar para vocês o Smart Art, que é um conjunto gráfico específico, muito útil para representar algumas situações específicas. Ok? Outro recurso diferente que nós temos dentro da guia Inserir é o álbum de fotografias. Basicamente, o álbum de fotografias é uma forma de inserir várias imagens de uma única vez. Então, vamos inserir essas imagens e mostrar para vocês como que esse álbum de fotografias funciona no PowerPoint. Na guia Inserir, álbum de fotografias, eu vou criar um novo álbum de fotografias. E sempre que eu faço isso, essa janelinha vai abrir. Eu preciso inserir essas fotografias, ou seja, eu preciso buscar essas fotografias em algum lugar do meu computador.
eu já tenho algumas fotos selecionadas para vocês aqui e vou criar um álbum de fotografias com alguns elementos da natureza. Então eu acho a pasta do meu computador onde essas fotos estão, seleciono todas as fotos que eu quero. Lembrando, para selecionar um grupo de fotos, ou mantendo a tecla Shift pressionada e clicando na primeira e na última, seleciono todas, ou mantendo a tecla Ctrl selecionada e aí eu vou selecionar algumas específicas, tá? Selecionei todas que eu quero e clico em inserir. Perceba que todas as fotos foram listadas aqui no meu álbum de fotografias, né? Ou seja, as fotografias que vão ser inseridas no álbum, tá? O que a gente consegue fazer? Eu consigo alterar a ordem dessas fotografias, tá? A gente não precisa deletar, mudar a slide, a gente consegue mudar a ordem dessas fotografias. Eu consigo, depois de ter inserido, remover uma foto do meu álbum de fotografias. Tudo que está selecionado vai ser removido, tá bom? A gente consegue selecionar uma foto e girar essa foto. Eu estou com a gaivota selecionada, ó. Consigo fazer giros nela. Alteração de contraste e de brilho, tá? Ou seja, algumas edições rápidas aqui, só que edições simples. Se a gente quiser fazer edições mais complexas, a gente vai precisar inserir essas fotos. Pode ser pelo próprio álbum de fotografias. Eu vou criar o meu álbum aqui. Criei meu álbum. Todas as fotos foram inseridas. Uma capa é criada, mas eu consigo mudar o nome dessa capa. E o autor daquele álbum. No meu caso já aparece meu nome, eu estou logado na minha conta, então automaticamente já coloco meu nome. Mas é possível alterar também. Perceba, eu tinha 5 fotos, foram criados 6 slides. Por quê? Primeiro é o título, a capa e as 5 fotos que eu adicionei. Perfeito? Todas as fotos a gente consegue selecionar e formatar como imagem. Formatar e a gente tem todas as opções de formatação como imagem. Então, se a gente quiser criar alguma formatação a mais, ou seja, alguma formatação mais detalhada, fazer alguma edição na imagem mais detalhada, a gente pode inserir e aí a gente vai ter que fazer essa edição imagem a imagem, tá? Eu vou de novo aqui no álbum de fotografias, agora que eu já criei meu álbum, perceba que eu tenho a opção de editar o álbum. Quando eu edito o álbum, eu volto naquela mesma janelinha. Tá? Posso, por exemplo, colocar todas as fotos em preto e branco e atualizar o meu álbum. Quando eu faço isso, ó, percebam que todas as fotos foram alteradas para o efeito preto e branco. Então, o álbum de fotografias é uma forma rápida de inserir fotos, né? É um tipo de apresentação daquele que fica passando em televisão de restaurante, em televisão de loja, com imagens bonitas e que fica rodando ali o tempo todo. Chega num momento aquelas fotos começam a se repetir. Para uma apresentação de um trabalho, para uma apresentação de resultados numa empresa, ou para você apresentar um projeto seu, não vai ser algo muito útil, mas é interessante que vocês conheçam o recurso. Beleza? Pessoal, essa terceira parte da nossa aula, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar com mídia dentro do PowerPoint. Quando eu falo de mídia, eu estou falando de áudio e de vídeo. Desde o início, quando a gente começou a trabalhar com PowerPoint, muitos de vocês tinham a dúvida de como colocar um áudio, como colocar uma música no slide. Então, uma música é um arquivo de áudio. A gente precisa ter esse arquivo de áudio no nosso computador. A partir do momento que a gente tem esse arquivo de áudio no nosso computador, basta que a gente venha na guia Inserir. No grupo de mídia, a gente vai selecionar áudio. A gente pode gravar instantaneamente um áudio ou buscar um áudio que a gente tenha na nossa máquina. Eu já vou buscar um áudio que eu já tenho no meu computador. Seleciono um áudio. Sempre que a gente adicionar um áudio, vai ser criado um íconezinho de um alto-falante aqui.
Quando eu dou play nesse áudio, é uma vinheta simples, só para mostrar para vocês aqui, ok? O que é interessante a gente perceber? A gente tem guias de formatação específicas para áudio. Quando eu seleciono esse áudio, surge aqui duas ferramentas de áudio. Uma para formatar esse áudio, tá? Todas aquelas funções de formatação que a gente tem para imagem, para objetos, ok? A gente consegue, por exemplo, colocar uma borda nesse áudio. Não é o que a gente tem de interessante, né? Não é o nosso objetivo. Na realidade, na maioria das vezes, a gente quer que esse símbolo de áudio suma. Então vamos explorar a guia de reprodução de áudio aqui, tá bom? Vou diminuir aqui, deixar menorzinho. Dentro dessa guia de reprodução de áudio, o que é interessante a gente mexer aqui? Ele vai executar o nosso áudio, tá? Cortar o áudio, às vezes o áudio está muito grande, eu quero cortar ele. Isso aí é muito comum em músicas, né? Às vezes a gente não quer a música toda, a gente quer um pedaço da música, a gente quer um trecho, o refrão, que é no meio da música. Então a gente pode fazer esse corte e já testar esse corte aqui, tá? Tanto fazer manualmente como fazer aqui em definição de tempo, ok? Se eu quiser aqui especificamente 2 segundos, eu vou ter o áudio cortado ali entre 0 e 2 segundos, tá bom? Marquei aqui, eu tenho um áudio de 2 segundos agora, né? Diminuir ele um pouquinho. Outras opções interessantes. Se o áudio vai ficar repetindo o tempo todo, volume desse áudio, então a gente consegue alterar aqui o volume do áudio, tá bom? O íconezinho ficar oculto durante a apresentação, que eu tinha falado para vocês que é mais interessante. Quando esse áudio vai começar, então após uma sequência de clique, vai começar automaticamente no slide, ou só vai ser executado quando eu clicar sobre ele, tá? Então a gente também define esse áudio. Executar esse áudio em segundo plano, o áudio vai ficar tocando ali atrás repetidamente entre os slides o tempo todo, tá bom? Então é interessante que dentro do PowerPoint de vocês trabalhem, adicionem um áudio aí para vocês conhecerem essas ferramentas e conseguir identificar qual que é a diferença de uma com outra, tá bom? Eu vou deletar esse áudio, simplesmente seleciono e deleto. E na guia de inserir, agora eu vou inserir um vídeo. O processo é exatamente o mesmo, tá? Eu posso inserir um vídeo do meu computador, ou seja, um vídeo que eu já tenha, ou um vídeo online. Agora eu vou mudar um pouquinho, eu vou inserir um vídeo online e eu vou buscar aqui um termo geral, tá? Na realidade, o PowerPoint não aceita essa pesquisa, né? A gente vai ter que buscar o vídeo online e colar ali somente o link dele. Então, numa busca rápida aqui por um vídeo de natureza, só pra gente ter o que adicionar ali para mostrar para vocês. Então, para vocês adicionarem um vídeo online, você tem que buscar o link dele. Não funciona da mesma forma que a gente fazia lá com imagens, que a gente digitava qualquer tipo de imagem
e aparecia o vídeo, tá? A gente precisa colocar o link do vídeo, tá bom? Então, coloquei o link de um vídeo, inseri o vídeo aqui, automaticamente. Perceba aqui, ó, o PowerPoint está inserindo a mídia. É um processo mais demorado, tá? Do que inserir uma imagem, até porque um vídeo é um elemento mais pesado. O vídeo foi inserido, ok? Perto no meio dele, dou play no vídeo. O vídeo vai ser executado. A gente consegue ver o vídeo aqui durante o trabalho de construção do slide, tá bom? Ele está fazendo um link com o YouTube, ele está buscando essa informação. O que é interessante a gente perceber? Deixa eu ver um pouquinho aqui. Todas as funções de áudio, de qualidade de áudio. Quando eu busco um vídeo online, é interessante que a gente perceba que eu preciso estar online, que eu estou linkado ao vídeo do YouTube. Não é que o vídeo foi baixado e colocado no PowerPoint. Se a gente quiser exibir um vídeo sem conexão de internet, a gente vai precisar inserir um vídeo que já tenha no nosso computador. Então vocês baixem o vídeo e usem esse arquivo para ser inserido dentro do PowerPoint, tá bom? Observem, ferramentas de vídeo, tanto guia de formatação quanto guia de reprodução, tá? Guia de reprodução de vídeo online a gente não vai conseguir mexer, mas se for um vídeo que vocês inseriram a partir do computador de vocês, a gente consegue cortar o vídeo, a gente consegue fazer pequenas edições do vídeo dentro do PowerPoint, tá? Não é um software dedicado à edição de vídeo, mas edições simples, pequenas edições a gente consegue fazer dentro do PowerPoint, assim como a gente consegue fazer pequenas edições de imagem, tá? Ferramenta interessante, ó, inserir legendas em um vídeo, tá bom? Então, guia inserir, a gente consegue inserir vídeo, inserir áudio. E por fim, tem a ferramenta de gravação de tela. Você consegue fazer um vídeo da sua tela, do que está sendo mostrado no seu computador naquele momento. Então, se você quer mostrar como que faz, como que instala um programa, como que desinstala um programa, você pode fazer isso usando o PowerPoint. Você vem na ferramenta de gravação de tela, vai lá no seu na página de instalação ou filma sua página toda e você vai criar um vídeo dentro do PowerPoint, tá bom? Então, essas daí são as 3 formas de inserir mídia dentro do PowerPoint. Com isso daí você já consegue aumentar um pouco mais as possibilidades do que fazer na sua apresentação de slides, ok? Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre tabelas. O que é interessante a gente saber? Que muitas vezes a gente vai utilizar como tabela o Microsoft Excel, mas o Excel tem funções muito interessantes do ponto de vista de cálculo, do ponto de vista de matemático. Por isso que ele é um editor de planilhas. Essas planilhas muitas vezes são confundidas com tabelas. A gente consegue inserir uma planilha do Excel dentro do PowerPoint. Basta que eu venha aqui na guia inserir tabelas e eu não vou inserir uma tabela, eu vou inserir uma planilha de Excel. Quando eu insiro uma planilha de Excel, abre-se uma simulação de planilha do Excel aqui e perceba que a gente tem várias ferramentas do Excel para trabalhar dentro do PowerPoint, tá bom? Não é o meu objetivo mexer nisso agora, até porque a gente ainda não viu o Excel, mas eu só queria mostrar para vocês que é possível. Vou deletar essa planilha do Excel aqui, não é o meu objetivo, vou fechar isso tudo aqui, tá? E vou retornar para o PowerPoint. Depois que eu saio da edição, ó, a planilha do Excel é mostrada como uma tabelinha normal. O PowerPoint
é um recurso visual, então tem uma forma mais interessante de trabalhar com essas tabelas do que puxar do Excel. Então, a não ser que seja estritamente necessário você fazer contas e utilizar realmente uma planilha, a gente vai inserir tabelas não como planilha, mas nós vamos inserir como tabelas. Então, na guia inserir tabela, a gente já tem uma malha quadriculada aqui que define o tamanho da nossa tabela, tá? Quantidade de linhas por quantidade de colunas. Então, se eu quiser quantidade de colunas por quantidade de linhas. Se eu quiser 10 colunas e uma linha, se eu quiser 2 linhas, 3 linhas, basta selecionar a quantidade aqui, tá? Eu posso também, ao invés de selecionar no meu quadradinho aqui a quantidade, clicar em inserir tabela. E eu consigo definir quantidade de colunas, eu quero inserir 3 colunas, e quantidade de linhas, eu quero inserir 4 linhas, tá? Então, inseri uma tabela com 3 colunas e 4 linhas. Vamos preencher essa tabela. Vou preencher produto, quantidade, preço. Quero fazer algumas modificações. Eu quero que tudo dessa primeira linha fique centralizado. Então, no layout de tabela, eu vou centralizar esse texto. Vou repetir aqui só para reforçar. Quando eu clico na tabela, ó, ferramentas de tabela, isso não existia. Então a gente passa a ter duas guias exclusivas para a tabela. Uma de design e outra de layout, tá? Já acessei a guia de layout para centralizar o texto. Importante a gente perceber, ó, centralizei o texto por aqui. Aqui a gente vai ajeitar ele quanto à altura, a gente vai centralizar ele verticalmente. Então, se eu centralizar, perceba que o texto foi para o meio da linha. De novo, ó, eu vou jogar ele de volta lá para cima. O texto está concentrado, está na parte de cima. Eu consigo centralizar ele verticalmente. Então, tem diferença entre centralizar horizontalmente com centralizar verticalmente, tá? São orientações diferentes. A gente consegue mudar a direção do nosso texto, né? Colocando a seta a gente vê o resultado. Não vou clicar, vou manter o horizontal aqui, tá bom? Outras funções interessantes de tabela. Quanto à guia design, perceba que no cantinho esquerdo que eu tenho algumas funções. Linha de cabeçalho vai deixar a minha primeira linha diferente das demais. É como se fosse uma linha de título. Linhas totais é como se eu estivesse somando aqueles resultados todos, ou tudo que está nas linhas, e eu quero diferenciar a última linha. Aqui eu não vou querer fazer isso, tá? Linhas em tiras diferencia linhas ímpares de linhas pares. É uma forma de facilitar a leitura de uma tabela, a identificação dos dados em uma tabela, tá bom? Primeira coluna vai realçar a primeira coluna da tabela. Última coluna vai realçar a última coluna da tabela, tá? E coluna em tiras, deixa eu desmarcar a linha em tiras aqui e marcar a coluna em tiras. Coluna em tiras vai fazer aquela mesma ideia de linhas em tiras, só que vai fazer para as colunas. Então, vai deixar as colunas ímpares de uma cor e as colunas pares de outra cor. Eu quero realçar linhas, ok? Então, eu vou preencher aqui produtos, quantidades e preços. Não estou gostando desse estilo de tabela. Eu quero uma tabela com um estilo diferente. A gente tem estilos pré-definidos. Basta que a gente escolha, tá? Vou pegar esse estilo aqui, ó. Estilo cinza, mais basicão. Aliás, vou colocar esse aqui, que aqui eu consigo mostrar outras situações para vocês. Voltando aqui no design da tabela, eu consigo mexer nas bordas. A minha tabela é essa daqui. Percebam que ela não tem bordas externas. Quando eu vou no design, eu consigo colocar ou tirar bordas da minha tabela. Então, colocando bordas externas, a borda voltou a aparecer. Então, a gente consegue fazer essa modificação dentro da tabela, ok? Conseguimos colocar efeitos, todas as ferramentas de WordArt dentro da tabela. O WordArt a gente já viu
cerca de 2 módulos atrás, tá bom? A gente consegue desenhar a tabela, normalmente isso não é muito utilizado, tá? Porque a gente é como se estivesse desenhando uma tabela à mão. A gente já tem um recurso de tabela aqui que vai colocar linhas e colunas na quantidade que a gente quer, tá? Vamos preencher essa tabela. O que eu quero de preenchimento nessa tabela? Eu tenho ali produto, quantidade e preço. Então, produto, lápis, caneta e borracha. Perceba aqui que borracha ficou com a palavra picada. Por quê? Eu vou inserir todas as linhas na minha tabela aqui para eu perceber o que está acontecendo, tá? Então, todas as bordas. Olha só, a minha coluna de produtos está muito pequenininha. Eu tenho a possibilidade de aumentar essa coluna de produtos, consequentemente eu vou diminuir a coluna de quantidades. Ou eu tenho a possibilidade aqui na guia de layout de distribuir colunas. Eu tenho a tabela desse tamanho e vou distribuir as colunas igualmente, tá? Isso também é possível para a linha. Perceba que se eu encurtar uma linha, chegar aqui e distribuir linhas, as linhas são automaticamente equiparadas dentro da tabela. Não quero que seja tudo igual, eu consigo, por exemplo, selecionei aqui lápis e eu vou mexer no tamanho da coluna de lápis. Eu quero diminuir, eu quero aumentar, eu quero colocar um valor específico, digito o valor e dou Enter, tá? É possível fazer isso na mão também. Posiciona o mouse em cima da divisão de colunas e arrasta, tá bom? Todas essas ferramentas também existem para a linha, ó. Seja por ali, seja por aqui, seja colocando um valor específico, tá? Eu, para deixar minha tabela mais bonitinha, eu vou distribuir linhas e distribuir colunas, para deixar tudo do mesmo tamanho, tá bom? Então eu tenho aqui produtos, vou colocar 2 lápis, vou colocar 3 canetas, vou colocar uma borracha. O preço de um lápis é R$1. O preço de uma caneta é R$1. O preço de uma borracha é R$2, tá? E eu quero calcular o total. Para eu calcular o total, eu vou precisar inserir mais colunas nessa tabela. Então, guia layout, a gente consegue inserir. Perceba aqui, ó, ferramentas de linhas e colunas. Eu estou selecionado aqui na coluna preço, eu quero inserir uma coluna à direita. Essa coluna à direita é total. Então, 2 lápis a R$1 cada um, R$2. 3 canetas a R$1 cada uma, R$3. Borracha, uma a R$2 cada uma, R$2. Ok, eu tenho um total por item, por tipo de produto. Eu quero total geral. Então agora eu vou inserir uma linha. Eu estou selecionado nessa linha aqui, eu vou inserir abaixo. E aqui a gente vai ter total. Nesse caso é interessante eu diferenciar a última linha, tá? Então vamos diferenciar, opa, coluna não, vamos diferenciar linha de totais. Bom, o estilo da tabela não me ajudou muito, nem na primeira linha nem na última. A única diferença que ele dá é que ele coloca como negrito. Então eu vou forçar essa diferenciação. Eu vou selecionar aquilo tudo ali e vou colocar um sombreamento de uma cor um pouco diferente, um azul. E vou fazer o mesmo para a linha de total. Vou somar isso tudo aqui, total de R$7. Okay? É interessante ter um título nessa tabela. Então vamos inserir aqui uma linha acima da linha de produtos. Inserir uma linha acima da linha de produtos e eu quero que chama tabela de produtos. Só que eu não quero que fica
aqui no cantinho, eu quero que ocupe isso tudo. Seleciono todas as células e eu vou aqui em mesclar células. Todas as células que eu selecionei, ou seja, todos os espaços da tabela, viram um único espaço, tá? Criei minha tabela, eu quero mudar, o layout, eu quero mudar o estilo da minha tabela. Posso mudar para esse estilo, ó, fica um estilo bacana, né? Ficou melhor, até porque aqui não fica quebrado entre o total e o valor total mesmo, né? De tudo. Mas essa tabela requer, parece que o produto está deslocado, né? Os produtos estão deslocados, a quantidade está deslocada. Então vamos selecionar todos esses dados e vamos centralizar. Perceba que agora eu já vou no centralizar dentro da guia de página inicial. Muitas vezes funciona também, tá bom? Se eu estiver mexendo com texto, tudo que está dentro de uma tabela é texto, tá? Eu vou selecionar a tabela, layout e vou centralizar verticalmente. Beleza, minha tabela de produtos está pronta, tá? Adicionei colunas, adicionei linhas. Eu acho que as principais ferramentas quanto à edição e criação de tabelas nós vimos aqui, tá bom? Uma função interessante que a gente tem no PowerPoint é a função de inserir, e aqui na guia de inserir, a gente vai conseguir inserir cabeçalhos e rodapés. Dentro do grupo de textos, a gente tem a opção de cabeçalho e rodapé. Eu vou criar novos slides aqui, só para a gente ver o efeito real desses cabeçalhos e rodapés para a gente aqui, tá bom? Deixa eu criar novos slides, mudar o tipo, né? Mudar o layout dele aqui. Então, novo slide do tipo título e conteúdo e reproduzir esses slides. Inserir cabeçalho e rodapé. O que a gente vai conseguir inserir nesse cabeçalho e rodapé? Vocês já devem ter reparado em alguns slides meus que sempre tem a data, tá? Então eu consigo inserir data e hora. Eu posso colocar para essa data atualizar automaticamente. Então eu estou fazendo uma apresentação hoje e vou fazer ela amanhã. Eu não preciso sair alterando essa data na mão, na raça, né? O próprio PowerPoint já faz isso para mim. Ou eu posso colocar uma data determinada e aí ele não vai fazer essa alteração automaticamente. Eu acho mais interessante deixar essa data atualizando automaticamente. Só que, mais uma vez, pessoal, depende do propósito, depende para que a apresentação vai ser utilizada, tá? Eu vou colocar também um número no meu slide. E eu vou colocar uma informação central ali. Eu vou colocar meu nome em todos os slides. E não é interessante mostrar no primeiro slide, tá? Eu vou aplicar a todos os slides. Se eu aplicar a todos, isso vai ser reproduzido a todos os slides. Se eu somente aplicar, isso só vai ser reproduzido no slide que eu estou selecionado. Agora, olha que interessante. Eu estou selecionado no primeiro e marquei que eu não quero no slide de título. Se eu simplesmente aplicar, nada vai acontecer. Então, eu vou aplicar a todos, que isso vai ser reproduzido em todos os slides. Perceba aqui, ó, na minha parte inferior de slide, já que eu estou no meu slide de título, que nada aconteceu. Mas nos slides seguintes, observem que foi criada uma data, foi criada o texto que eu queria e numeração de slide. Automaticamente aqui, ó. E percebam também que a numeração de slide faz alteração automática. Tá? Slide 5 é 5, slide 4 é 4, eu não precisei fazer nada disso à mão. Então, informação que a gente quer conter em todos os slides, a gente consegue adicionar através de cabeçalho e rodapé, tá bom? Pessoal, para a gente fechar a aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre hiperlinks. O hiperlink é um redirecionamento que o PowerPoint nos dá para outro lugar. Pode ser uma página da web,
pode ser um outro arquivo que a gente tenha dentro da nossa máquina. Então eu vou criar um hiperlink aqui, que é através da guia Inserir Links. Eu vou criar um link para uma planilha de Excel, tá? Uma planilha de Excel de um relatório de despesas. Perceba que se eu simplesmente clicar e criar direto o link, o que vai ser mostrado é o endereço desse arquivo. Funciona, só que não é uma forma apresentável disso estar sendo mostrado no nosso slide, na nossa apresentação. Então eu vou deletar isso daqui e vou criar o link de novo com um diferencial. Eu vou criar o link e esse texto para exibição aqui, eu vou colocar o texto que eu quero que apareça ali. Então mudei o texto de exibição, mas perceba que o endereço é o endereço de onde o arquivo está. Do OK, relatório de despesas. Vou apresentar a minha tela aqui, mudar para modo de apresentação. Quando eu clicar nesse relatório de despesas, automaticamente aquele arquivo de Excel vai ser aberto, vai ser exibido. E a gente tem exibido um arquivo de Excel, tá? Para sair do arquivo de Excel, basta fechar ele ou voltar para a apresentação de slides de vocês, tá bom? O que eu posso usar além disso? Eu posso criar um botão de ação. Eu vou criar um novo slide aqui. E nesse slide, eu vou criar mais um slide para eu ter aqui, eu vou até colocar títulos neles. Slide 2 e slide 3. Eu vou inserir um botão de ação. Como que eu insiro um botão de ação? Eu consigo inserir através das formas. Cá no finalzinho, ó, o botão de ação. O que são esses botões de ações? Serve para avançar de slide, para voltar de slide, para ir para o início, voltar do início. A gente tem botões de ação que começa a rodar um vídeo, botões de ação que começa a tocar um som. Então, esses botões de ação permite que a pessoa que está mexendo na apresentação ali interaja com ela. Então começa a ficar um pouco claro como que a gente consegue fazer algum joguinho dentro do PowerPoint, tá? Eu vou inserir um botão de ação aqui de avançar, ok? Coloquei o meu botão de ação e o que acontece? Esse botão de ação cria um hiperlink. Esse hiperlink pode ser para o próximo slide, para o slide anterior, para o primeiro slide, para o último slide, para um slide específico, tá bom? Isso permite que a gente faça uma espécie de joguinho dentro do PowerPoint. Pode ser se eu simplesmente clicar em cima desse botão de ação ou se eu simplesmente passar o mouse por cima dele, tá? Então, eu vou clicar, usar com o clique do mouse para eu ir para o primeiro slide. Eu posso definir executar um programa. Eu não vou colocar aqui agora para executar um programa porque a minha filmagem de tela é só do PowerPoint. Mas se eu colocar para executar o Excel, por exemplo, vai abrir o Excel. Se eu colocar para executar o campo minado, vai abrir o campo minado e vai executar o campo minado, tá? Então eu vou hiperlink para o primeiro slide. Eu vou colocar um som para tocar junto, um tambor, ok? E ok. Então eu vou fazer minha apresentação. Quando eu faço minha apresentação sobre o botão de ação, eu sou direcionado automaticamente para o meu primeiro slide, com o barulhinho do tambor que eu coloquei, tá? Página de web, como que a gente vai criar um hiperlink para a página de web? Mesmo jeito, só que eu vou criar de uma forma diferente. Agora eu digitei aqui, página de web, YouTube. Selecionei esse YouTube, eu vou inserir link. Perceba que o texto para exibição já é o texto que eu selecionei. Qual que é o endereço? O endereço é da página de web que eu tô criando um hiperlink. Dou OK. Se eu, durante a apresentação, clicar sobre YouTube, eu vou ser redirecionado automaticamente para o YouTube. Ou seja, vai abrir uma página do meu navegador padrão
e vai abrir a página do YouTube, tá? Então, o hiperlink é uma forma de redirecionamento dentro do PowerPoint, beleza?